Boa noite, meus amados irmãos. Que bom estarmos aqui nesta noite para engrandecer, glorificar o nosso Deus, nosso único e todo soberano Deus, Deus amado, um Deus maravilhoso. Estamos aqui para adorar esse Deus. Eu quero convidar a você que se encontra aí em casa, nos acompanhando aí pelo Facebook da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo. É muito bom estar aqui com você, é muito bom ter a sua companhia. Vamos crescer diante do Senhor. Convide todos que estão aí dentro da sua casa para nos acompanhar. Com certeza você vai crescer muito no conhecimento da palavra de Deus. Deus tem sido um Deus generoso nesse tempo para as nossas famílias. Nós vamos orar por você. Vamos orar para que Deus possa estar abençoando a sua casa, Deus possa estar abençoando aquele que está enfermo, tá? Naturalmente, alguém que você está precisando orar por ele. Então, nós vamos orar nesse momento para que Deus possa abençoar, para que Deus possa transformar ainda mais a sua família e restabelecer a saúde daquele que você deseja. Então, lembra dessa pessoa que você deseja que a gente ore por ele. Você que está em casa, você que está aqui presente na Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, vamos orar, vamos buscar o Senhor. Quero convidar a irmã Gilda, ela vai estar vindo ao microfone e vai estar orando ao nosso Deus. Tá? Então eu quero que você nesse momento coloque a sua vida no altar do Senhor, para que Deus possa estar te abençoando. Coloque aquela pessoa que você quer que ore por ela, para que Deus possa também estar abençoando essa pessoa. Vamos nos colocar de pé, todos estão aqui presentes, e vamos orar ao Senhor. Deus abençoe a todos. Oramos. Bendito Deus, eterno Pai que está nos céus, graças te damos, Senhor, por esta rica oportunidade de estarmos aqui novamente, Senhor, no templo, reunidos, ó Deus, para te louvar, para te adorar, para te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Pai bendito, eu te peço, Senhor, que o Senhor visite, ó Deus, a cada lar, a cada pessoa que está enferma, que o Senhor possa estar curando, restaurando, Senhor, conforme a tua vontade, o teu querer. Pai bendito, também eu te peço que o Senhor conforte e console os corações daqueles que estão entristecidos pelo luto. Que o Senhor venha dar forças para continuar, porque o Senhor, ó Deus, está conosco. O Senhor diz que nós não podemos temer, que o Senhor é conosco a cada dia. Muito obrigado pelos teus cuidados, pela tua proteção para conosco. Abençoa, Senhor, o trabalho desta noite, que venha ser um trabalho de agradecimento a Ti, pelos Teus cuidados sobre a Tua casa neste lugar. Abençoe o Teu servo, pastor Helenilson, que está à frente deste trabalho, que ele venha ser usado por Ti, que ele venha trazer, ó Deus, a mensagem vinda dos altos céus, do Teu coração, Senhor, para os nossos corações, para que nós possamos fortalecer na fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Que o Senhor nos oriente e nos desperte e nos dê sabedoria vinda de Ti. É o que eu te peço e agradecida em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 154, nosso cantor cristão. Quero convidar os irmãos dos instrumentos para estar aqui, apóstolos à frente, para podermos juntos adorar e engrandecer o nosso Deus. Sol. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Ficou pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme.
sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não me irei falhar. Vendo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado como a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Que bom, né? Poder adorar o nosso Deus. Continuando assim, louvando a Deus, quero convidar a irmã Helenilza para engrandecer o nosso Deus com uma mensagem musical. Vamos engrandecer o nosso Deus com uma mensagem musical com a irmã Helenilza. Boa noite, irmãos. Ser cristão não é ser somente um crente, é viver bem diferente neste mundo de ilusão. Ser cristão é viver fiel a Cristo e ganhar em troca disso uma grande salvação. Ser cristão não é viver de qualquer jeito, é somente andar direito na presença do Senhor. Ser cristão não é viver mal-humorado. Meu irmão, tenha cuidado com sua vida de cristão. Ser cristão não é sempre um mar de rosas. O cristão enfrenta provas que vem provar sua fé. Ser cristão é viver testemunhando
é viver sempre louvando a Jesus de Nazaré. Ser cristão não é viver de qualquer jeito, é somente andar direito na presença do Senhor. Ser cristão não é viver mal-humorado. Meu irmão, tenha cuidado com sua vida de cristão. Ser cristão é falar sempre a verdade, é viver em santidade, ao Senhor sempre agradar. Ser cristão é orar constantemente, vigiar, ser mais prudente, até quando Ele voltar. Ser cristão não é viver de qualquer jeito, é somente andar direito na presença do Senhor. Ser cristão não é viver mal-humorado. Meu irmão, tenha cuidado com sua vida de cristão. Obrigada. Deus abençoe a irmã Helenilza. Esse louvor bonito, ser cristão. E interessante que hoje, estava ali em casa, a minha sogra estava lá nos fazendo uma visita. Eu peguei a Bíblia e fui meditar. E naquele momento, um momento que eu parei para meditar, escapuliu, e eu fui lá no meu inconsciente, lá bem para trás, e eu lembrei de um sonho. Ela cantou ser cristão, eu lembrei de um sonho. E esse sonho era que eu via muitos irmãos ir à frente, lá na minha igreja, a Igreja Batista, outrora Parque Aldeia, hoje Igreja Batista Cidade de Luz, e era um sonho que eu queria realizar, era entregar o dízimo. Era interessante, né? Eu via todo mundo, e eu lembrei desse detalhe, veio nítido, as coisas passam, e com o tempo você consegue lembrar dessas coisas. A nossa mente é um HD, o maior que tem. Não existe o melhor, o maior computador do mundo, nunca vai chegar perto da nossa mente. Nós conseguimos armazenar coisas por 118, como lá no tempo dos primórdios, 150 anos, 300 anos, né? Nós conseguimos armazenar coisas por esse tempo todo. E eu lembrei disso. E eu lembrei da minha satisfação de poder chegar ali e entregar o meu envelope. Era interessante isso. E eu fiquei tão feliz, tão feliz. E o tema de hoje é exatamente renúncia. A música Ser Cristão veio claramente com o texto que nós vamos trabalhar, que é Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25. Lucas 14, a partir do versículo 25. Nós vamos ler esse texto, tá bom? E eu queria que você estivesse nos acompanhando, tá? Esse texto de Lucas 14, 25 diz assim: Ora, ia com ele grandes multidões, e voltando-se, disse-lhes: Se alguém vier a mim, e não aborrecer a pai, e a mãe, a mulher e filhos, a irmão, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não levar a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre,
Não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem como ou com que acabar. Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo entrar em uma guerra contra outro rei, não se senta primeiro a consultar se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. No caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que há de restaurar-lhe o sabor? E aí o versículo 35 diz: não presta nem para a terra o sal, nem para o adubo, lança-o fora. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O tema é renúncia. Temos que renunciar. Há muitos anos atrás, eu ainda era um adolescente, estava chegando aí na fase de rapaz. Ainda podemos dizer, que o adolescente, eles falam que até os 19 anos, eu estava ainda na minha adolescência. E aí, o meu conselheiro de embaixador do rei, ele recebeu um chamado. E esse chamado foi para missões nacionais. E o pai dele, diácono da igreja, a irmã diaconisa, e falou para o pai, ele era muito jovem, disse: papai, mamãe, eu recebi um chamado de Deus no dia de hoje. E o pai disse: meu filho, qual é o chamado? Eu fui chamado para ser missionário. E aí prontamente ele comunicou o pastor então comunicou a junta preparou um dia para que ele pudesse passar por lá e passar por uma entrevista, e então ele foi preparado para missões. O pai o chamou e disse: olha, meu filho, você vai ter que renunciar a muitas coisas. Ele disse: pai, eu fui chamado para ser discípulo, eu fui chamado para trabalhar no campo, e eu vou renunciar. Renunciou ao emprego, renunciou à família, não diretamente, mas não pôde mais ficar com uma família. Olha, estou renunciando, não posso ficar mais com vocês, vou amar vocês de longe, mas eu não vou poder mais ficar por aqui. A renúncia dele, tudo isso foi posto em xeque, e ele foi embora para o Mato Grosso trabalhar, e está lá no Mato Grosso, naquela região ali, trabalhando. Terminou o tempo dele de missionário e ele continuou por lá e vive por lá. Está trabalhando na sua igreja e tem feito um grande trabalho no Mato Grosso. De quando em quando a gente entra em contato e ele continua lá firme e forte. Há um tempo ele estava para vir aqui no estado do Rio, e aí nós iríamos nos encontrar. Tem que haver renúncia. A renúncia é uma coisa que deve partir do nosso coração, não deve ter resquício de sentimento, de pena. Não posso, não, a renúncia tem que ser uma coisa, você renunciou, acabou. Deus me chamou para o ministério da palavra, eu tive que renunciar a muitas coisas para ser pastor, e gosto de ser chamado de pastor, amo ser chamado de pastor. Quando a pessoa chama pastor, eu logo olho, penso que é comigo, mas é com outro, mas é comigo, eu atendo. Amo ser pastor, porque pastor é um ofício, não é uma profissão, mas é um ofício dado por Deus, é um cargo na alta corte espiritual, da qual nós temos que honrar. Nós temos que honrar. Quando o Senhor me chamou para o ministério, a minha família foi chamada para o ministério.
E trabalhamos em muitas igrejas, até que estamos aqui hoje. A Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, aqui em Cardoso Moreira, estado do Rio de Janeiro. Como é bom, como é maravilhoso servir o Senhor. Como é bom colocar nossa vida à disposição do Senhor. Tive que renunciar a muitas coisas. Poderia hoje estar muito bem financeiramente, mas eu estaria pobre. Ou seja, eu não teria conhecimento espiritual, a riqueza espiritual eu não teria. Fui chamado pela política, pelos grandes da política para me candidatar. Acredite quem quiser, mas eu fui chamado para ser candidato, ainda na minha juventude, ainda muito jovem, como pastor. Alguém chamou e disse: olha, o senhor é pastor, vai ter prestígio. E com o apoio dele, eu poderia ter ganhado a política na época. Eu seria o candidato a deputado estadual na época. Eu não quis, eu disse: não posso. E alguém disse: você é louco. Quem está te chamando é o presidente do partido, é alguém que tem um prestígio na cidade de Campos. Eu disse: não posso. Eu fui chamado para o ministério. Saí de Campos, fui ao Rio de Janeiro. Peguei o trem na Central do Brasil, eu e um amigo, havia tiroteio, briga, até muitas brigas dentro do trem, a gente vendo aquilo encostado no canto. Chegamos até Campo Grande. E chegou ali, nós entramos numa gravadora, alguém pediu, dá uma palhinha, eu cantei, alguém se encantou e disse: vamos fechar. E aí eu ouvi alguém lá no canto brigando e dizendo: vou para a justiça por causa dos meus direitos autorais. Eu disse para o meu amigo: não, vou renunciar. Rapaz, você é louco, você vai ganhar muito dinheiro. Eu disse: não, eu renuncio. Porque eu fui chamado para pastor, eu não fui chamado para ser cantor. Cantar eu canto na minha igreja, canto nas igrejas por onde eu vou passar, mas eu não quero ser cantor. Eu renunciei. Meus amigos gravaram, ganharam dinheiro também, mas eu não quis. Eu renunciei. Talvez alguém que está aqui hoje está sendo chamado, quem sabe, para o ministério. Deus chamou Isaías e ele disse: eis-me aqui. Deus chamou Josias, 8 anos de idade. Ele disse: Senhor, estou aqui, o teu servo ouve. Deus chamou Jeremias aos 12 anos de idade. Ele também renunciou tudo e foi. Deus chamou Samuel quando desmamou e ele disse: estou aqui. Quem sabe Deus está te chamando, você que tem aí 10, 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, não importa a idade. Deus está te chamando para uma obra específica. E para tanto nós precisamos renunciar a muitas coisas. O texto é claro sobre isso. Precisamos renunciar. Vamos observar o texto. Está na sua mão. Você em casa nos acompanha. Versículo 26. Quando ele diz claramente no versículo 26. Você que está em casa nos acompanha aí pela tela do seu smartphone, do seu computador. Se alguém vier a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que ele quis dizer? O apóstolo Paulo diz que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Quando a gente aceita Cristo, aquelas coisas passadas ficaram para lá. Não podemos mais conviver com isso. Se seu smartphone, ou o seu computador, ou o seu pendrive, o seu HD, eu não sei, aonde você estiver, tem lá uma música do mundo, renuncia a isso. Se você gostava de dançar, mexer com os pezinhos para o mundo, renuncia a isso. Se você gostava de ver na internet a imoralidade, renuncia a isso. Nós temos que renunciar. Há muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas tem um pezinho no mundo. O que é ter um pezinho no mundo? É estar ouvindo música, ouvindo samba, ouvindo as coisas do mundo, participando das coisas do mundo. A igreja, ninguém está vendo, eu posso participar. Ele diz, bem claro, tem que aborrecer a sua própria vida, ou seja, os seus desejos. As pessoas têm desejo das coisas do mundo. As pessoas que entram para a igreja do Senhor, aceitam Jesus, ele vem arrastando corrente. O que significa isso?
As coisas do mundo vêm acompanhando, dizendo, não vai, eu vou te segurar. E muitos cedem e voltam para o mundo. As coisas velhas se passaram. Paulo já falava isso. Paulo dizia isso em 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Se alguém vier a mim, diz ali o próprio Jesus. Jesus estava falando isso para os discípulos. Aquele que vem a mim, e se não aborrecer pai, mãe, porque muitas das vezes, os pais são empecilho para os filhos que querem servir o Senhor. Quando o filho está ali servindo o Senhor, ofertando, dizimando, trabalhando, pregando, você está fanático, você tem que sair disso. Às vezes são empecilho, mas eu não acredito. Hoje, na maioria das vezes, os filhos já esperam até os pais dizerem para eles, não, vai devagar, aí eles vão desacelerando. A vida do crente, no cristianismo, tem que ser uma vida autêntica, um crente que trabalha, um crente que se aflora para a obra do Senhor. É o que ele disse ali. Você veio para a igreja de Jesus, você assumiu um compromisso com Jesus, então vai aborrecer pai, vai aborrecer mãe, vai aborrecer a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs, o seu próprio desejo, quer dizer, sua própria vida, a vida velha. Isso acontece. Nós estamos ali cantando, participando, quando dá uma vontade de ir lá no mundo, dar uma bicada na mesa do mundo. O mundo não presta. Então Jesus disse claramente, você quer ser meu discípulo? Você quer me seguir? Então, coloca a mão do arado e não olha mais para trás. Coloca a mão no arado e não olha para trás. Renúncia, tem que renunciar. Olha só o versículo 27. O que diz o versículo 27? Diz assim: quem não levar a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua própria cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Deve dizer claro, tá? Quem não leva a sua própria cruz. Então eu tenho que levar. O que é uma cruz? A cruz é pesada, né? Quando a gente assume um compromisso com Deus, nós vamos carregar nossa cruz. Jesus carregou a dele até o Calvário. Alguém ajudou, mas depois ele continuou, porque era dele a cruz. A cruz é sua, o fardo é pesado, a luta é ferrenha, mas o Deus que está ali, eu estou contigo. Então nós temos que seguir, está ali. E não me segue, temos que seguir. Pega a sua cruz e siga. As lutas estão difíceis, as provações estão grandes, continua lutando, trabalhando, servindo, honrando o Senhor. Se você desistir, não pode ser discípulo de Jesus. Há muitas pessoas que dizem por aí, não, eu sou crente, sou mais crente do que aquele crente. Não é, mentira, mentiroso. Ninguém é mais crente do que o outro, ou é crente ou não é. Lá no mundo, ninguém pode ser mais crente do que aquele que está dentro da igreja. O pior crente dentro da igreja ainda é melhor crente do que aquele que está lá fora. Acredita nisso? O pior crente dentro de uma igreja ainda é melhor do que aquele que está lá fora. Porque ele está no mundo. Aquele que está dentro da igreja, mesmo sendo um péssimo crente, mas está ali. Ele crê no Senhor, ele quer uma mudança. Vai chegar uma hora que a ficha vai cair. E ele vai poder ser discípulo de Jesus. Versículo 28. Vai falar de uma parte muito importante. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com que acabar? É uma construção. É uma construção. E
a construção tem que ser bem feita. Por isso que ele diz ali: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular a despesa para ver se tem com que acabar? Você quer ser crente? Decidiu ser crente? Decidiu botar a mão no arado? Então você vai construir a sua vida aí. E vai ser uma torre forte e segura. Primeiro você tem que lançar as bases. As bases estão na palavra de Deus. As bases estão aqui, a estrutura. E durante a sua caminhada, você vai receber muita bordoada, da direita, da esquerda, por trás, pela frente. Você vai se embarroar em muitas coisas, muitas lutas, muitas provações. Mas durante essas lutas e provações, você vai estar sendo lapidado, preparado. Você vai se santificando, vai crescendo. A sua estrutura vai se tornando firme, as bases estão ali, já estão prontas. Agora você vai construir a sua vida diante do Senhor. Agora, se você entrar e lançar os alicerces, mas não tiver como continuar, a sua estrutura é fraca, desmorona. Quantas pessoas começa a construir uma casa e para? Acabou o dinheiro. Eu vou lançar as paredes, vou colocar ali as colunas, eu vou colocar laje, eu vou colocar um telheiro colonial, e fica lá anos e anos, aqueles escombros, depois cai, porque ele não calculou. A vida cristã é assim, você tem que calcular. Eu vou entrar na vida cristã? Não entra para ficar, não entra para sair não. Porque quando a pessoa entra e sai, ele não calculou as lutas e provações. Eu quero ser crente, então eu vou me tornar um cristão. Há pessoas que têm medo de ser crente, porque diz que o crente enfrenta muitas lutas e provações. Glória a Deus por isso. Nós temos que enfrentar lutas e provações, sim. O verdadeiro cristão sofre. Pois qual de vós, querendo edificar? Quando eu entrei na vida cristã, eu enfrentei muitas lutas e provações. Os meus amigos mandavam eu abandonar o meu Deus. Abandona o teu Deus, larga isso, vem para cá, você está fazendo falta. Disse não. Quantas pessoas também passaram por isso? Quem sabe você? Nós temos que entrar para ficar. Como diz a palavra. Versículo 29 vai concluir dizendo: para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar ou seguir a carreira cristã, todos os que a virem começam a zombar de você. Aí, é crente, já saiu da igreja, já está lá na porta do botequim, já está ali no meio das meretrizes. Olha, era crente, olha como é que está a vida dele agora. Vão zombar. A nossa base é na palavra de Deus. E nós devemos seguir. Jesus falou isso aqui para os discípulos: tem certeza que vocês vão me seguir? Senhor, pelo Senhor dou a minha própria vida. Alguns diziam isso lá. Então a construção é devagar, mas deve ser bem feita. A vida cristã é uma luta tremenda. É devagar que você vai construindo a sua vida, as suas bases, o seu conhecimento diante de Deus. E aí você vai seguindo firme e forte. Versículo 31 vai nos dizer também sobre isso. O qual rei que indo entrar em uma guerra contra outro rei, não se senta primeiro a consultar se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. Jesus foi um rei. E ele foi para a guerra. E ele morreu e ressuscitou. Jesus não tinha o aparato que os romanos tinham. Jesus não tinha um exército que os romanos tinham. Mas Jesus calculou certo: eu vou para a guerra. Eu vou para a guerra.
Nós estamos em uma guerra, meus amados. É a batalha espiritual. Nós estamos em uma guerra. O inimigo, ele ataca como ele atacou Jesus. O inimigo zombava de Jesus, esbufetou Jesus, chicoteou Jesus, falou mal de Jesus. Quantos de nós estamos passando por isso? Nós estamos numa guerra. E nós não vamos pedir, como diz o versículo 32, não vamos pedir paz não, vamos mandar embaixador pedindo paz não. Nós vamos continuar a guerra. A guerra da igreja. Jesus está conosco. Ele foi o rei que foi para a guerra. E ele, quando foi entregue na mão dos romanos, os discípulos correram. Os discípulos correram. Foram embora. Jesus ficou sozinho. Apanharam Jesus, levaram ele para a cruz, lá no Calvário, penduraram Jesus por mim e por vocês. Mas ele perdoou um dos malfeitores que estava lá, hoje mesmo está comigo no paraíso, porque ele era Deus. O que aqueles romanos não sabiam, que eles pegaram o próprio Deus e colocou o próprio Deus na cruz. E aí, outra coisa que ele não sabia, que o próprio Deus ressuscitaria e voltaria a estar com os discípulos. E fez um alvoroço muito grande entre os romanos, em todos os lugares, porque Jesus ressuscitou, ele venceu. Ele venceu, porque ele era Deus. Jesus foi esse rei e foi para a guerra. Nós estamos numa guerra. E nós estamos vencendo a guerra. O Covid está aí levando um e outro. Está levando meus colegas, pastores. Mas vamos continuar pregando o Evangelho. Porque nós estamos em uma guerra tremenda. E precisamos fazer diferença, como diz o versículo 34. Precisamos fazer diferença. Bom é o sal. Mas se o sal não se tornar insípido, com que há de restaurar-lhe o sabor? Temos que fazer diferença. Porque o sal, ele nos dá um sabor diferente, que não pode dar o sabor das pessoas do mundo. Então, se nós temos Jesus dentro de nós, nós não vamos nos perder. Porque quando alguém pega uma carne e salga ela, bicho não senta naquela carne porque ela está imunizada. E se Jesus está dentro de mim e de você, nada vai nos estragar a nossa consciência com Deus, porque nós estamos imunes, porque Jesus Cristo é o Senhor. Mas há muitos crentes, entre aspas, se tornando insípido. O que quer dizer isso? Crente sem sabor. Nós temos que ter sabor, temos que fazer diferença. Se você não está ou não tem andado bem diante do Senhor, esse é o momento de você restaurar a sua vida diante de Deus. Porque ele diz aí, ele diz: se o sal não prestar, vai ser jogado fora. Está aí o versículo 35. Não presta nem para a terra. Nem para a terra. Não presta. A gente passa nas regiões aí onde tem muito aquele sal que eles já usaram, joga tudo fora. Não presta nem para a terra, nem para o adubo. Lança fora. Eles destroem. Eles destroem aquilo totalmente, como se joga no vento, porque não presta. A vida do crente tem que prestar. Se o crente não prestar, também vai ficar fora, vai ser jogado fora. O reino de Deus é lugar de pessoas poderosas no Espírito Santo. E você tem que ser o sal, dar o sabor na sua família, na sua comunidade, aonde você trabalha, por onde você andar, seja sal, dê sabor ao lugar onde você está.
porque Jesus está na sua vida. Mas para isso é preciso renunciar. Renuncia tudo aquilo que está impedindo você de servir a Deus. Renuncie agora. Abrace com o Senhor, porque o Senhor é Deus e Ele te ama. Fazer diferença na sua vida. Jesus quer fazer diferença na sua vida. E Ele quer que você seja uma pessoa diferente, para servi-lo em espírito e em verdade. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Quem sabe você é um verdadeiro adorador. Quem sabe você que já pregou, já cantou, já tocou, está aí pelo canto. Venha depressa para a presença do Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. E não se esqueça, renuncie a tudo para servir a esse Deus maravilhoso. Que a graça e as misericórdias do nosso bom Deus seja sobre a sua vida, a sua família. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. Fique todos com Deus.